A gente começa essa edição indo direto para Brasília com a 30ª fase da Operação Lava Jato. Ana Luísa, a Polícia Federal está nas ruas neste momento, no Rio e em São Paulo e em Brasília, lá na sede da Polícia Federal, está a Camila Bonfim acompanhando tudo, como tem feito quase todas as manhãs, né? Camila, bom dia. Qual é o alvo da operação de hoje? Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Mais uma fase da Lava Jato, a 30ª etapa. E, dessa vez, o alvo é uma empresa que fazia contratos fictícios com a Petrobras e, com isso, gerava um esquema, segundo as investigações, de lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa, uma empresa que seria de fachada. E, nessa fase, a Lava Jato tem mandados que estão sendo cumpridos pela Polícia Federal e também pela Receita. São 2 de prisão preventiva, aquela que não tem prazo para acabar, e 9 de condução coercitiva, que é quando o suspeito é levado a prestar informações à Polícia Federal, além de mandados de busca em que os policiais e os auditores da Receita estão em busca de provas. Essa é a fase da operação chamada Vício, que recorre aí a essa referência de que recorrentemente na Petrobras há um esquema de corrupção, nesse caso investigado nessa fase, que envolve contratos fictícios e empresas laranjas para que a Petrobras repassasse de forma ilegal recursos a essas empresas. São 3 grupos de empresas que estão sendo investigados de forma com foco maior nessa fase, e há também uma outra etapa, na verdade um outro procedimento em que também está sendo investigado o pagamento indevido de dinheiro para um executivo da área internacional da Petrobras em contratos de navio-sonda. Portanto, mais uma fase, 30ª fase da Lava Jato, 9 mandados de condução coercitiva, 2 de prisão e há também buscas. No total, 28 mandados que foram expedidos pela Justiça e estão sendo cumpridos desde cedinho por policiais federais e também por funcionários da Receita Federal. Chico, Ana. Obrigado, Camila. Fique de olho aí, daqui a pouco a gente te aciona outra vez com novas informações, mas vamos agora a Curitiba. Repórter Ana Zimmermann tem informações ao vivo de lá. Ana, bom dia. Como é que estão as coisas por aí, além do frio, né? Oi, Chico, bom dia. Pois é, esses 2 presos preventivos de hoje vão ser trazidos para Curitiba ainda hoje. A gente ainda não tem detalhes sobre a chegada deles. Não é a primeira vez que a Polícia Federal faz uma operação no dia seguinte à outra. Isso já aconteceu antes na Lava Jato. E na 29ª fase, a de ontem, os 2 presos, João Cláudio Genu e Lucas Amorim, vão fazer exame do corpo de delito hoje no IML. Esse é um procedimento padrão. Eles chegaram ontem à noite, por volta das 10 da noite, na carceragem da Polícia Federal. A prisão de Genu é preventiva, sem prazo. Ele foi tesoureiro do Partido Progressista e assessor do deputado federal José Janene, que morreu em 2010. De acordo com as investigações, Genu recebia 5% da propina destinada ao PP nos contratos de abastecimento, com a diretoria de abastecimento da Petrobras. E o empresário Humberto do Amaral Carrilho também teve a prisão temporária decretada, mas ele está no exterior e a defesa dele avisou que ele deve voltar ao Brasil nos próximos dias e se apresentar à polícia. Isso na 29ª fase, a de ontem. Sobre a 30ª fase, a de hoje, já está marcada uma entrevista coletiva para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, na Superintendência da Polícia Federal, assim como acontece em todas as fases. Chico, Ana Luísa. Obrigada, Ana Zimmermann, pelas informações ao vivo direto de Curitiba. E agora voltamos a falar da Operação Vício, como foi batizada a 30ª fase da Lava Jato, que começou agora de manhã no Rio e São Paulo. Vamos a Brasília falar com a Camila Bonfim, na sede da Polícia Federal, porque nessa etapa são investigadas empresas suspeitas que tinham contratos com a Petrobras. É isso, Camila. É isso, Chico, e tem novidades sobre os personagens, os alvos da operação e também detalhes da investigação. Segundo o Ministério Público, há fortes indícios de que a corrupção investigada nessa 30ª etapa da Lava Jato tem envolvimento, tem relação com o ex-ministro José Dirceu e também com o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Os 2 já foram condenados na Operação Lava Jato. O esquema investigado é o seguinte, é um esquema que envolve 2 grandes fornecedoras de tubos para a Petrobras, haviam contratos simulados e, a partir desses contratos, pagamento de propina. Segundo o Ministério Público Federal, nessa nova etapa, em relação a essas empresas fornecedoras de tubos para a Petrobras, há vários alvos, como executivos dos sócios dessas empresas,
empresas. Há também um escritório de advocacia que foi usado para repassar o dinheiro, ou seja, nesse esquema de lavagem que está sendo investigado, 2 funcionários da Petrobras envolvidos e também operadores. A informação também é que há 2 funcionários da diretoria de serviços que foram alvo de condução coercitiva, ou seja, foram levados a dar explicações à Polícia Federal. Esse esquema soma contratos da Petrobras com essas fornecedoras de tubos que chegam a 5 bilhões de reais, segundo o Ministério Público. São contratos em um esquema de pagamento de propina que durou de 2009 a 2013 e a propina teria ficado em torno, segundo as investigações, de 40 milhões de reais. São 2 grandes fornecedoras de tubo da Petrobras que são alvo dessa operação. Ao todo, são 2 prisões preventivas, aquelas sem prazo, e 9 conduções coercitivas, quando as pessoas são levadas a depor. Dessas 9 conduções, 2 são de funcionários da Petrobras nesse grande esquema de corrupção que está sendo investigado. E como a própria operação diz, a Polícia Federal, o nome dessa fase é Operação Vício, justamente por causa do recorrente sistema de corrupção que é usado na Petrobras. E segundo a Polícia Federal, esse nome remete também à ideia de que é preciso ter uma desintoxicação dos sistemas de corrupção que são descobertos reiteradamente dentro da Petrobras. Chico, Ana Luísa. Obrigada, Camila. Os presos dessa nova fase da Operação Lava Jato vão ser levados ainda hoje para a Polícia Federal em Curitiba. E é de lá que fala Ana Zimmermann, acompanhando tudo, né, Ana? Olá, Chico, bom dia. Pois é, os presos devem chegar ainda hoje. A polícia não confirmou os nomes desses 2 presos preventivamente, mas sabemos que os alvos dessa operação são empresas fornecedoras de tubos para a estatal. Alguns dos executivos, sócios, um escritório de advocacia que era usado para repasse de dinheiro, 2 funcionários da Petrobras e operadores financeiros. Pelas investigações, uma construtora de fachada foi usada para fazer contratos fictícios que viabilizavam o pagamento de propina. E foram os sócios dessa construtora de fachada que foram presos preventivamente. Os contratos celebrados entre as 2 fornecedoras de tubos e a Petrobras chegaram ao valor de 5 bilhões de reais. E pelas investigações, a propina foi de 40 milhões de reais nestes contratos. Os crimes investigados na 30ª fase de hoje são corrupção, organização criminosa e lavagem de ativos. Daqui a pouco, às 10 da manhã, vai acontecer uma coletiva na Superintendência da Polícia Federal com outros detalhes sobre essa operação. Chico, Ana Luísa. Obrigada, Ana, pelas informações.